Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus, nosso Senhor, estamos de novo juntos, fazendo essa programação especial. É um momento de meditação durante o dia. Às vezes passamos o dia todo correndo demais de um lado para o outro, mas esse momento a gente pode parar um pouquinho, 15 minutinhos, para meditar um pouco, e juntos nós podemos aprender e receber a graça de Deus. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Fico muito feliz que você é nosso ouvinte, que assiste o nosso programa, que nos dá esse apoio e que ora por nós. É claro que isso é maravilhoso. Olha, eu quero mandar um abraço para pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que nós temos internautas nas fazendas, sítios, chácaras. A TV por assinatura não chega neles, mas a internet chega. E você então que está nos assistindo, eu sei que tem gente que não perde o nosso programa, e você está aí, você pensa, estou longe. Não está nada, você está pertinho. Você está pertinho de Deus. E você está junto da gente. Nós estamos juntos, sim. Você não está longe, você está no lugar que Deus te colocou. É um lugar abençoado. Pode crer nisso. E também você que nos vê pela internet, aqui em Fernandópolis ou noutra cidade. Eu sei que muitas pessoas têm visto nossos programas, da Isabel também, tem visto o programa da Isabel, assunto de família. Então, ore por nós, esteja orando por Fernandópolis, por essa terra. Deus nos abençoe. Se você quer ouvir uma palavra amiga, todos os dias, a qualquer momento, de dia ou de noite, pode ligar no nosso Disque Paz 3462-3227. Bom? Vamos ler Romanos 6, versículos 22 e 23. Você pode seguir comigo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a palavra de hoje. A palavra de hoje diz que nós fomos libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Veja bem, eu queria te dizer uma coisa, é uma coisa talvez difícil de explicar, mas eu vou tentar me fazer entender. A culpa não é sua, se você não entender direito, a culpa não é sua. A culpa é minha, porque explicar as coisas não é tão fácil, explicar o que a gente está pensando, tá? Mas eu queria te dizer que o homem, o ser humano, querendo ou não querendo, de qualquer forma, ele é escravo de alguma coisa ou de alguma pessoa. Espiritualmente falando, ou ele é escravo do diabo, ou ele é escravo de Deus. Um dos dois. Preste bem atenção, porque eu vou tentar me fazer claro. A pessoa que é escrava do Satanás, do diabo, é chamado de servo de Satanás.
A pessoa que é escrava de Deus é chamada de servo de Deus, ou serva de Deus. A palavra grega, escravo, doulos, geralmente tem outras palavras. A palavra doulos significa escravo mesmo, subserviente. Então, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Deus. Mas há uma diferença assim estonteante, há uma incoerência, aí que é a questão. Há uma incoerência muito grande nisso aí. Vamos dizer, quando os negros foram vendidos da África, comprados no Brasil, por exemplo, os brasileiros que tinham escravos, eles maltratavam os negros de uma forma, eu não tenho palavras para descrever. Porque o escravo, o negro era escravo do branco. O branco achava que o negro não tem nem sequer alma. Ele não tem alma. Então pode matar, pode fazer o que quiser. Então eles usavam e abusavam, tanto dos homens quanto das mulheres, das crianças, dos mais velhos. É uma escravidão num sentido horroroso. É a mesma escravidão que o Satanás faz com as pessoas. Escraviza, a pessoa faz tudo o que ele quer, e no final o diabo leva essa pessoa para o inferno. Então é uma escravidão horrível. Não tem nada de bom. O problema é que na escravidão de Deus, quando diz eu sou escravo de Deus, sou servo de Deus, há uma incoerência nisso aqui. Eu sou chamado de escravo de Deus, servo de Deus, mas eu sou uma pessoa extremamente livre, eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser, e tenho condições de não fazer, porque eu escolhi. Eu quero estar na presença de Deus, eu posso fazer ou não fazer, eu sou abençoadíssimo, Deus me dá tudo que eu quero, que eu amo, que eu gosto, e além disso, quando eu morrer, eu irei para um lugar que chama a glória eterna. Então você entendeu como é difícil para a gente compreender a situação? Por isso que muita gente fica jogando com palavras, outros ficam dizendo não acredito, porque parece para ele loucura. Parece loucura. Para mim também, claro que parece. Parece uma loucura, mas é assim. Ou nós nos submetemos a Deus e somos escravos de Deus, ou ao diabo. Agora, eu chamo a sua atenção para um fato muito, vamos dizer, muito horrível. É que não há meio termo. Ou é 8 ou 80. Ou nós somos escravos do diabo, ou nós somos escravos de Deus. Passando para o versículo 23, que nós lemos, ele diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus. Veja bem, então o escravo do pecado receberá um salário referente ao pecado. O escravo de Deus receberá a graça de Deus através de Jesus, pelos méritos de Jesus. Veja bem, queridos, isso é uma doutrina, mas é uma doutrina que é a doutrina da graça. Não é a doutrina da condenação, é a doutrina da graça. Nós precisamos da graça. Concorda comigo? Nós precisamos da graça. Quem é que pode dizer eu não tenho pecado? Quem? Agora, aí entra a outra incoerência. Como que eu tendo pecado, sendo pecador,
posso me tornar escravo de Deus, filho de Deus, por adoção, consequentemente herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, portanto salvo, ou como diz aqui, recebendo o dom gratuito da salvação através de Jesus Cristo. Como pode ser isso? Se eu ainda sou pecador. Você vê como de fato é complexo, é complicado para entender. A mente humana só compreende isso pelo Espírito Santo. Então eu queria que você recebesse o Espírito Santo que te ensina isso. Não sou eu que sou capaz de te ensinar uma coisa dessas. Está aqui, você pode ler 1000 vezes, Romanos 6, versículo 23, versículo 22, ou então a partir do versículo 15, do capítulo 6 de Romanos. Mas peça ao Espírito Santo que te faça compreender. Porque quando eu estou debaixo do poder de Deus, quando eu estou debaixo da cobertura de Deus, então o que é que eu faço? Me ajoelho diante dele, confesso minhas faltas, meus pecados, meus erros, as incoerências da minha vida e peço perdão através de Jesus Cristo. Então ele me aceita, porque ele sabe que hoje, na face da terra, na situação atual do mundo, do planeta, isso há 5, 6 mil anos já, desde que existe homem na terra, uns 6 mil anos, o homem é pecador. Então ele vai a Jesus ainda pecador. Ele só deixará de ser pecador depois da ressurreição. Enquanto ele vive na terra, ele será pecador. Deus sabe disso. Mas Deus está querendo saber da minha atitude. Eu estou aceitando a escravidão do diabo? Ou eu estou aceitando a escravidão de Deus? Se eu estou aceitando a escravidão de Deus, eu preciso reconhecer o meu pecado e pedir perdão. Eu não consigo pagar. Pecado ninguém paga. Não existe a possibilidade de um homem pagar o pecado, por menor que seja. Não existe. Porque o pecado é sempre eterno. Por que todo pecado é eterno? Grande ou pequeno? Porque ele ofende o Deus eterno. Então ele se torna também eterno. E nesse caso, homem nenhum poderia pagar, a menos que ele vivesse eternamente, pagando eternamente. Isso é impossível. Então o pecado, a solução do pecado só tem uma: está em Jesus. Quando eu confesso o pecado, peço perdão, isso de verdade, eu me entrego a Deus e eu vou no estrado dos seus pés em oração. Sabe, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: isso é algo maravilhoso, é extraordinário uma coisa dessas. Dizer que você é escravo de Deus, sendo a pessoa mais feliz da face da terra. É isso que Deus quer, porque Ele não te trata como escravo. Jesus disse: eu não tenho chamado vocês mais como servos, mas como amigos. É assim que Ele nos trata. É maravilhoso, eu quero te dizer isso. É maravilhoso. Estar com Jesus é a coisa mais importante. Ora, Deus, recebe essa oração que eu faço a favor de cada um que está vendo essa programação, os internautas, os que estão vendo pela TV a cabo. Deus, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo, que nos faz compreender, primeiro sobre a minha própria vida, porque eu preciso de mais, sobre a vida de cada um daqueles que estão orando comigo, todos eles que estão sendo sinceros na Tua presença, a Tua revelação esteja cobrindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê compreensão para mim e para você. Nos encha dessa compreensão, porque isso é eterno, é maravilhoso. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale.
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha